estamos e hoje o assunto é igual, mas é diferente? Assim, tá na mesma pegada, tá na né? mesma Tá pegada, na mesma isso. pegada. É a palavra que estava falando, a mesma pegada. E isso é legal porque, assim, quando o aluno consegue encaixar esses iguais diferentes, é legal porque ele consegue crescer mais o conhecimento e uma questão de interpretação e de desenvolvimento, ele deslancha tranquilamente. Pois é. E nessa aula a gente continua falando daquela questão proporcional, né? Então, de proporcionalidade e também de segmentos proporcionais que a gente viu numa aula anterior aí. Então, tá tudo dentro do mesmo assunto, vem da mesma fonte, porque o assunto da aula 78 dá continuidade aos que a gente vinha vendo antes. Então, a gente viu aí, né, um pouquinho de razão e proporção, a gente viu regra de 3 simples, a gente viu regra de 3 composta. Não é complexa, é a composta. E a gente percebeu que tudo isso tinha uma proporção. E nas figuras geométricas isso também acontece. Também acontece. E aí é importante nós entendermos esse detalhe, não é? É tudo igual? Não. Mas tem algumas que têm algumas semelhanças, algumas características. E são essas semelhanças que vão nos dar uma constante de proporcionalidade. É uma proporção feita nas figuras. Isso é bem legal, porque assim eu posso ter, né, uma mesma figura ampliada, reduzida. Isso é legal. Na aula vocês vão ver que é legal. Essas aulas aí agora, 78 e 79, tá dentro desse propósito aí. Bora ver então? Quem é Tales, meu Deus? Quem é Tales? Esse é aquele cara lá que fez o teorema, lembra? Do teorema? Tu lembra do teorema dele? Teorema de Tales. Então vem para nos ajudar a resolver algumas situações conhecidas aí que a gente pensa, né? Como eu posso resolver esse negócio? Então, as habilidades da aula de hoje é entender semelhança de triângulos, que a gente já vai ficar nessa tendência aí, né? Ligada ao conceito da proporcionalidade a partir de retas paralelas. Começou a falar de reta, começou a falar de triângulo. Tá chegando um pouquinho de geometria aí pra gente, tá bom? Isso. Então, saindo da cartola mágica, a gente tira o teorema de Tales. Então, vamos falar um pouquinho dele, né? E esse Tales, quem é Tales, minha gente? No teorema de Tales, a gente vai tirar algumas situações são resolvidas com esse teorema. E ele trouxe o teorema para contribuir com a humanidade, né? Porque ele pensou, não, eu preciso resolver alguma situação aqui que parece que é difícil, mas na verdade não é. Todos esses filósofos, e aí é importante entender, né, a importância da filosofia. Quase todos eles tinham essa paixão pela matemática. Verdade. Então todos eles se preocupavam com alguns problemas que existiam e logo depois esses problemas viraram teoremas, viraram demonstrações. E hoje é tão fácil aplicar, ó que legal, é tão fácil aplicar, não é nem fazer, é só aplicar, ver o que vai acontecer, monta a razão, verifica a proporção e já resolve. É isso que o teorema de Tales proporciona. Mas a pergunta não era essa, a pergunta era quem é Tales? Quem é Tales? Quem é Tales? Vem a perguntinha, quem é Tales, né? Mais conhecido como Tales de Mileto, né? Ele era filósofo, ele era matemático. Na verdade, na época, né, na antiguidade, a maioria dos estudiosos faziam essas várias tendências de estudos, né? Isso. Ao mesmo tempo que estudava antropologia, estudava a parte da matemática, estudava a física, estudava a literatura, eles acabavam fazendo essa mescla aí, né? Os estudiosos descobriram muitas coisas que vêm nos ajudando no nosso cotidiano hoje, né? E esse Tales? Quem é Tales? Vamos ver? Vamos lá. Vamos descobrir juntinho? Então olha lá na lousa, a gente vai mostrar para vocês quem é esse Tales. Tales de Mileto. Olha só que interessante. Foi o primeiro filósofo do Ocidente. Uou. Quando começar a aula de filosofia com vocês, que o professor perguntar quem é Tales de Mileto? Primeiro filósofo do Ocidente. Professor Hélio e professor Luciano, estamos juntos aqui, né? Explicando os assuntos aí. Bora ver. Nasceu na cidade de Mileto há aproximadamente 625 anos antes de Cristo. Essa cidade ficava na região da Jônia, localizada na Ásia Menor. Olha a fotinha dele ali, ó. Um pouquinho de filosofia, um pouquinho de história aqui pra gente. E a gente vai entendendo aí de onde vem tudo isso, né? Sempre é bom entender a origem, né? De onde saíram
as nossas equações, as nossas fórmulas, quem que trouxe, quem foi o mentor de tudo isso, né? Falando mais um pouquinho de Tales de Mileto, ao trazer a matemática para a Grécia, iniciou um modo de cultivo sistemático do conhecimento matemático. Olha que legal. Ele, né, implantou essa parte sistêmica aí, né, trazendo um conhecimento de maneira mais organizada. O que lhe proporcionou uma maior precisão para os estudos astronômicos. Olha só, então, quer dizer, além de filósofo, matemático, ele estudava astronomia também. Tudo ligado, né? Olha aí, ó. E lhe permitiu formular o Teorema de Tales, cálculo que, na época, permitia descobrir a altura de uma pirâmide a partir do comprimento de retas paralelas e das retas transversais da construção daquela pirâmide. E também a semelhança de triângulos, né? Então ele traz isso aí pra gente, o Teorema de Tales, fazendo já essa ligação, né? Ele que conseguiu descobrir a altura de uma pirâmide, né, a partir da semelhança, né, de triângulos. Então, ele fez um processo, a gente vai ver numa aula seguinte aí, né, a questão da estaca, né, a sombra, e ele fez toda essa junção aí para chegar num resultado final. E o que me deixa mais assim é que ele viveu há 625 anos antes de Cristo, quer dizer, tecnologia zero. Hoje nós pegamos o celular, né, tem até um aplicativo que você foca assim, ele já dá a distância, já dá a altura. Mas não, nós estamos falando de 625 anos antes de Cristo, tecnologia zero. E até hoje a gente usa, né? E faz uso, e é importante, e contribui com nossa vivência aí, com os nossos estudos. Então é muito legal muito a gente, bom, né, fazer aí menção a quem trouxe tudo isso pra gente, né? Mas agora vamos entender um pouquinho do que seria esse teorema, né? Porque assim, ó, quando o que ele fez, né? O que ele fez? Quando uma determinada situação se transforma em teorema, é porque serve para toda e qualquer situação, qualquer problema, né? Então, se é teorema, é porque vai servir numa situação A, numa situação B e numa situação C. Se não, não é teorema, tá? Mas e agora? O que ele fez, esse teorema? Vamos ver. Vamos ver? Olha lá então no slide, vamos dar uma olhadinha. Teorema de Tales. Feixes de retas paralelas. Feixes, retas paralelas, cortadas por uma reta transversal. Vixe Maria, o que é isso? Formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Olha só, aqui temos algumas palavrinhas legais aqui, ó. Proporcionalmente já estudamos, né? Proporção é a igualdade entre razões. Mas aqui tem, ó, retas paralelas, retas transversais. E aí, ó, aqui a gente vê uma imagem, né? E a gente tem aí retas, né? A reta R, a reta S, a reta A, B e C. Algumas são paralelas, outras são transversais. Isso aí a gente vai explicar para vocês agora. Esse símbolozinho aqui representa paralelismo, né? Então, quando você vê essas duas barrinhas assim, ó, quer dizer que a reta A é paralela a B, que é paralela a C. Mas e aí? Você aí, aluno da mediação, você lembra o que é paralelo? Você lembra o que é transversal? Eu acho que já dá para ter uma ideia, né? Pô, só de pensar, né? Pela palavra a gente já tem uma ideia, né? Eu vou colocar uma prática, né? Eu fui comprar outro dia uma bateria e o cara falou assim, olha, a original não tem, mas tem uma paralela. Ah, então paralelo similar, né? Anda meio junto ali. Tá ali pertinho. Mas não é a mesma coisa. Não. Ah, então eu posso colocar assim, por exemplo, aqui na cidade de Porto Velho, a rua Abunã, ela é paralela à rua Pinheiro Machado. Elas não se encontram nunca. Verdade. Então, paralelismo, né? E transversal. O nome transversal também já diz alguma coisa, né? Atravessa, né? Atravessa. Transversal, atravessa. Ah, eu vou ali, aquela travessa lá em Ji-Paraná, né? As ruas são chamadas de T, né? Vai começar. Por quê? Você nunca foi a Ji-Paraná, não? Fui, mas... Então, ali em Ji-Paraná tem as travessas, que são chamadas de T. É a que corta a Avenida Brasil, que é a principal. Aí tem a T1, T2, T3, T4, não é verdade, galera aí da região? Então, essas T são chamadas de travessas, porque elas atravessam a principal, que é a Avenida Brasil. Então, essas travessas é que a gente já pode chamar aí de transversal, né? Tá atravessando. Beleza. E claro que aí a gente traz um dicionário matemático, né? E olha quem tá procurando o dicionário aí, ó. Né? Quem é esse aqui? Quem é esse aí? É dos Simpsons, né? Agora, quem é você? Eu não sei. Não. Você sabe? Não é o Bart?
Deve ser. Homem. Eu não sou muito boa de... Mas aí, ó, o dicionário matemático. Lembra que a gente sempre falou que a gente não deixa vocês com dúvida nas palavras, né? Palavras difíceis? Não quer café? A gente aqui mostra o significado, porque a gente precisa avançar o assunto com vocês entendendo do que a gente está falando, né? Então, a gente não deixa por menos. E lá vem o dicionário matemático. Olha lá, então. No dicionário matemático, a gente vai mostrar para vocês o que são retas paralelas. Retas paralelas são retas que nunca se cruzam e que não estão sobrepostas, ou seja, são retas que não possuem nenhum ponto em comum. Então, temos uma reta A paralela à reta B, então a gente pode fazer aquela representação, A paralela B. Nunca se cruza, gente. Então, elas estão exatamente, né, na mesma... no mesmo sentido, né? Às vezes, e mesma direção. Ou não, né? Mas independente disso, elas não vão se cruzar, tá bom? Certo? E a transversal? É uma reta que cruza com as outras retas em pontos diferentes. Então, ela atravessa várias retas, olha lá, só que em pontos diferentes. Então, nesse caso aqui, a reta R, né? R é paralela com quem? Com a S. Com S. Que é paralela com a T. T. Mas a reta V, essa aqui, ó, a reta V, ela é transversal. Ela cortou as demais retas paralelas. Mas essas aqui seguem a mesma orientação aí no sentido que não vão se cruzar. Beleza? Beleza. Entendeu o que é paralelo? Entendeu o que é transversal? Sim. A gente pode colocar em prática o nosso teorema. Sendo assim, o teorema de Tales faz a seguinte relação. Vamos lá. Olha, temos as retas paralelas e os pedaços dessa reta, ou seja, as distâncias entre esses cruzamentos, vão ser proporcionais. Quando eu olho para a reta R cortou a reta A, B e C nos pontos Azão, Bzão e Czão. Olha lá, tá vendo? Cortou nesses pontos. Então, esses pedaços A, B e BC montam uma razão. A mesma coisa acontece com a reta S, que corta o A', o B' e o C' nos pontos Azão, linha, Bzão, linha e o Czão, linha. E os segmentos são proporcionais também. Aí a galera fica doida, né? Esse aqui é uma proporção, não é? Proporção é igualdade entre duas razões, né? Esse pedacinho está para esse, assim como esse pedacinho está para esse. É isso que quis dizer tudo isso aqui, isso. Tá bom? Então, fazendo essa relação, a gente tem um sinal de igualdade. Ou seja, para acontecer isso, se essas retas A, B, C são paralelas, as que cortam elas, as transversais, vai conseguir atender essa proporcionalidade. Por isso, a gente pode colocar o sinal de igual. Tá? Beleza. E aí? Muito Confuso? Bom. Não, muito fácil. Como é que tá? Tá difícil? Não, né? Porque assim, ó, gente, mais fácil vai ficar, olha aqui pra gente, quando a gente fizer a prática, né? Mais do que a teoria, a prática vem nos ajudando. Então, a gente vai fazer alguns exemplos nessa aula. Mas, galera, se vocês quiserem ir além nesse assunto, pode pesquisar aí nos livros, na internet, tem muita situação que se resolve. É só colocar Teorema de Tales, exercícios. Muito. E ali você vai praticar, vai fazer várias situações. Ainda tem uma dica melhor ainda. Quando for pesquisar, tá? Nunca vá na primeira fonte que aparece. Matemática, eu indico para vocês, só matemática, muito bom, com exercícios e conteúdo. Toda a matéria. Bom também. Brasil Escola. Nós temos o costume de procurar, e aí o primeiro que vem já abre, já copia. Cuidado, tá? Porque às vezes não é que não tá certo, mas às vezes ele colocou a informação ali tão imprensada que não fica. Toda a matéria mas aí traz você bem... pode ter esse olhar, né? Você entra, vê, né? Verifica dentro do que a gente ensinou para vocês e vão praticando aí com mais atividades, né? Mas aqui a gente vai fazer alguns exemplos junto com vocês. Alguns pouquinhos. Alguns pouquinhos. Vamos lá então, começando assim, exemplo de número 1, olha lá. Tirar a prova real. Como no Teorema de Tales, ele disse que se eu tenho retas paralelas e retas transversais, os pedaços dessas retas são proporcionais, certo? Certo. Então, vamos encontrar o valor de x. Eu posso fazer assim, ó, 12, esse pedacinho está para 9, né? Assim como 4, que é o pedacinho que relaciona com 12 aqui,
está para X. Posso fazer assim? Pode. E aí é importante lembrar esse detalhe. Quando eu faço a razão, claro que nós temos alguns autores que fazem de outras maneiras, mas eu sempre achei mais prático você montar a razão com os segmentos que estão na mesma reta. Aqui, né? Isso, igual fizemos aqui, na mesma reta. E o detalhe, se eu comecei pegando o valor que vem de cima para baixo, peguei depois, lá o 12... no outro membro, no outro lado, tem que pegar o de cima também. Também. Tem que ser, senão não dá certo, errado. Né? Mas a gente poderia ter feito assim, ó, o 12 com o 4... O 12 com o 4 também vai dar certo. E o 9 com o X. O X, ó. 9 com o X. Também vai. Só que eu não gosto desse modo porque quando as retas se cruzam, essas transversais, aí fica meio confuso para o aluno enxergar essa parte. Lá na frente, se cruzar, aí a gente tem que seguir a linha, né? Isso, aí... Então, o ideal mesmo é a gente fazer desse jeito. Não, é para pagar mesmo, né? O 12 com o 9... E o 4 com o X. Fazendo a linha 12 com 9, 4 com X, tá? Claro, se é proporcional, a gente pode multiplicar cruzado. Podemos até melhorar isso aqui se a gente quiser, né? Trabalhar com valores menores, a gente pode simplificar, não pode? Por 3. Dá por 3, né? 12 por 3? 4. 9 por 3? 3. Então, ficamos com 4 terços igual a 4 sobre X. Quem não fizer essa simplificação vai dar o mesmo resultado, tá? Vamos multiplicar, então? 4 vezes x, 4x. 3 vezes 4, 12, né? E aí, tá multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 4, 3. O meu x vale 3. Legal, né? Assim como o 12, assim como o 4 é 3 vezes 4 vezes 3 que vai dar 12, aqui também, né? O x vai ser 3, que é 3 vezes 3, vai dar 9. Beleza? Beleza. Certinho? Certinho. E com isso é só tirar a prova real, né? É só colocar o 3 aqui no lugar que você vai ver que vai dar proporcional. Beleza? Beleza. Vamos mais um exemplo? Vamos lá? Exemplo 2. Tava bom demais, né? Já envolveram outras coisas agora, né? Na primeira, né, era até fácil encontrar só usando a lógica. Vezes 3, vezes 3. Raciocínio lógico. Isso. Né? E aqui agora, olha só, x mais 4, x mais 2. Mas a gente monta a proporção do mesmo jeito. E é até legal porque logo no comecinho, e aí é legal falar, porque assim, foi lá pelo comecinho das aulas, antes das aulas 10, já estamos na 78, nós trabalhamos equação do primeiro grau em vários modelos diferentes. E esse aqui vai ficar igual a um deles. Então vamos seguir a linha, né? Vamos seguir a linha do U. Então, o x mais 4, vou colocar entre parênteses, porque depois eu acho que fica mais organizadinho para a gente multiplicar. Está para 5, né? Esse pedaço com esse pedaço, igual a esse pedaço, que é o x mais 2, sobre esse pedaço, que é 4. E aí, podemos multiplicar cruzado? Devemos. Então é proporcional, a gente pode multiplicar cruzado. Vamos lá. 5 vezes x mais 2. 5 vezes x mais 2. Tem que ser igual a 4 vezes x mais 4. X mais 4. Uou. E aí, vamos fazer o chuveirinho, né? Tananã, 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 tananã. Vamos lá, 5 vezes x? 5x. 5x mais 2 vezes 5? 10. É igual a 4 vezes x? 4x. 4x mais 4 vezes 4? 16. 16. Então lá, 5x menos 4x. Aqui a gente já está com a equação do primeiro grau. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Conserva-se aí o membro, né? Quem já está daquele lado, se não troca de operação. Tava mais 10, fica? Menos 10. Menos 10. 5x menos 4x? 1x. 1x. 16 tira 10? 6. 6. Então, o meu x é 6. 6. Vamos substituir lá para a gente ver? Se eu colocar o 6 aqui, esse valor aqui vai valer? 10. 10. E se eu colocar o 6 aqui, vai valer? 8. 8. O 10 está para o 5, assim como o 8 está para o 4? Sim, dá 2, não é? É o dobro, né? O 10 é o dobro de 5, o 8 é o dobro de 4. Então tá beleza, tá certinho aí, muito bem. Legal, né? Vocês viram que não é mistério, é bem simples. É só você seguir na linha a proporção e dá tudo certo, né? E depois multiplica cruzado, porque a gente já tem a afirmação de que é proporcional, então a gente pode igualar, pode multiplicar. Certinho, certinho, não tem mistério. E uma jogada legal ali que você fez, aquela de puxar o 5 para o primeiro membro, né? Porque se eu jogo o 5 para o outro lado, aí vai ficar ia ficar ao contrário, então ia ficar negativo. Então, ter que fazer um use essa maior, estratégia. Né?
quando for multiplicar cruzado, você olha, ainda mais quando tem equação, assim, onde que está o maior número que vai ficar com X? Aí é o 5, então traz ele para o primeiro membro. Que aí fica tudo certinho já no final da resolução. Muito simples. Então, o Teorema de Tales fez essa facilidade, né? Trouxe essa facilidade pra gente de se eu tenho 3 valores ali, eu consigo achar o quarto, que é a nossa quarta proporcional lá da nossa regra de 3 simples. Isso. Né? E esse segmento ajuda muito. Quer ver? Tem um vídeo que vai mostrar pra gente agora que mostra assim uma situação, um problema do cotidiano que a gente fica naquela, né? Será que tem como a gente resolver isso pelo Teorema de Tales? Fica sempre aquela pergunta, né? Mas claro que tem, né? Porque nesse vídeo a gente vai perceber que, às vezes, a gente conhecendo 3 dimensões de um terreno, de um lote, num loteamento, mesmo sem a gente ir lá na prefeitura, a gente consegue saber o valor do outro. Sério? Sério. Se for a gente conseguir afirmar que as ruas estão, o terreno está paralelo, né? As ruas estão transversais e tudo mais, a gente consegue descobrir essa medida desconhecida. Então quer dizer que hoje os bairros todos são divididos desse formato? Tudo certinho, Tudo, os loteamentos hoje é tudo planejado, tudo organizado e a matemática vem para contribuir. Vamos assistir. Famílias que vivem longe da cidade, como esta aqui da Chácara Boa Esperança, costumam produzir seus próprios alimentos, como este pão caseiro aqui, por exemplo. Quem não gosta de um pão caseiro quentinho no café da manhã ou da tarde, não é verdade? Mas você sabia que um simples pão como este tem matemática? Isso mesmo, fique atento porque a professora Lucia e o professor Maurício vão te ensinar teoria dos conjuntos e de quebra você ainda vai aprender a receita desse delicioso pão. Mas antes dos professores entrarem em ação, vamos descobrir rapidamente o segredo da dona Lucinha no preparo desse pão caseiro. O fermento ela também faz em casa, mas pode usar fermento químico biológico próprio para esse tipo de preparo, sem problemas. Etapa 1. Preparação da massa. Misture em uma bacia 600 ml de fermento, se for o caseiro. Se for fermento químico biológico, 10 gramas. 100 ml de óleo. 200 gramas de açúcar. Mexer tudo muito bem até a massa ficar homogênea e acrescentar 1 kg de trigo sem fermento, claro. Amassar muito bem e deixar descansar por até 12 horas. Passar no cilindro, enrolar o pão no formato desejado e deixar descansar mais 8 horas. E depois ir ao forno. Quando estiver pronto, é só degustar e, claro, dividir com os professores. Então, né, como vocês viram, a gente viu uma situação de que alguém quer comprar um terreno, né, mas está sem as medidas na sua totalidade. Então, ela está querendo visualizar uma maneira de descobrir isso sem precisar ir em prefeitura, sem precisar se deslocar, né? Será que isso é possível? Pois é, e depois que eu vi o vídeo, eu falei assim, cara, e às vezes a gente paga tão caro pro topógrafo, né? Claro que é bom ter a certeza e tal, mas se já está tudo proporcional... Mas a topografia faz um outro trabalho, né, professor Maurício? Não é só de dimensões, né? Isso, também, mas que é a parte do solo, né? Mas assim, ó, já tá a arquiteta aqui falando. Começou a... né? Mas a parte de dimensões faz também, né? Mas também tem a parte do solo que faz aquela vistoria, aquele trabalho. Mas a gente vai, então, descobrir uma quarta medida aqui que tá faltando. Então vamos lá Vamos calcular? lá? Então, vamos olha calcular? lá. Nesse videozinho, a gente percebeu que faltava uma medida no terreno da menina e a gente tá querendo descobrir também. Então, olha aqui, temos aqui a Rua das Margaridas, Rua dos Lírios e a Rua das Rosas. Partindo do princípio que os nossos lotes estão proporcionais, ou seja,
estão aqui paralelos, né? Temos retas paralelas, certo? Isso. As nossas ruas vão ser as transversais, né? Então, eu posso seguir na linha, né? Essa medida que eu tô querendo descobrir, né? Então, eu posso fazer o 24 com o X, com 15, né? Seguindo a linha, ó. Isso, seguindo a linha. 24 com 15, assim como o primeiro X, né? O X com o 20. Com o 20. Então, a gente montou agora a nossa proporção, que é a igualdade entre duas razões. Então, vamos resolver aqui? Vamos lá. 24 com o 15, assim como o X com o 20, certo? Certo. Vamos multiplicar? Vamos, cruzado, cruzado. né? 15 vezes X? 15x. 20 vezes 24. Bom, 24 vezes 2 dá 48, coloca o 0, 480. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo, né? 480 dividido para 15? 32 32 metros. metros. Então, esse terreno aqui é 24 de frente, vamos dizer, para frente, para a Rua das Margaridas, e 32 para a Rua das Rosas, né? Em metros. Que legal, né? Então, a gente conseguiu descobrir a quarta proporcional, ou seja, só aquele valor que faltava ali, sem precisar de muito esforço, usando o nosso teorema de Tales. E aí o legal é E o que... resultado final é assim, só isso. É só isso. A conta é o mais fácil, olha só, fazer a conta é o mais fácil. Nas aulas, a gente sugere não usar calculadora, por quê? Porque a nossa preocupação é o exame nacional, são as avaliações externas. Mas numa situação prática, para um rapaz que está fazendo serviço burocrático na rua, a conta é o mais fácil, porque ele usa o celular, ele usa a calculadora, ele tem dispositivos para isso. Mas olha só que legal, quando eu consigo enxergar nas ruas essas retas paralelas, eu traço as paralelas e traço as transversais. E, na verdade, eu acredito que para mim o mistério é esse, né? O grande up da resolução é isso, é você enxergar onde estão as retas paralelas e as transversais. Depois que desenhou isso, é só continha. Visualizando isso, o restante é continha, multiplica cruzado e dá tudo certo, né? E aí é o poder da equação, né? É o poder da equação. Vamos lá, buscando tudo, você chega à solução. Olha, então, mudou na mudei, hora. né? Porque aqui não vamos usar o Bhaskara, né? A equação é do primeiro grau. Mas pode ser que até dê uma equação de segundo, vai depender de quem tá lá, né? Pode ser. Não, olha lá, já começaram a ficar nervoso lá na sala. Não vamos colocar dessa forma, não. Calma. Vamos lá, então, fazer mais exemplos, que é isso que a gente quer junto com vocês, deixar vocês bem entendidos no assunto. Olha lá. Então, exemplo de número 4. Vamos lá. Acho que é o 3, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então. Eu acho que ele contou o 3 como sendo aquele do vídeo. Pode ser. No loteamento abaixo, encontre as medidas... Ah, não, essa aqui não, pula. Só até faltando 3 valores. Não gostei dessa. Eu tô querendo o X, o Y e o Z. Ixi, mas não ajudou em nada, porque não tem nada pra gente fazer a nossa relação, a nossa proporção. Ele disse um negócio lá legal, olha lá, sabendo que a soma das medidas dos 3 terrenos é 180. Então, será que se eu fizer a razão entre o pedaço e o todo, dá certo? Ah, o pedacinho e o todo? Isso, então, o pedacinho e o todo? Então, vou precisar do todo aqui. 40 mais 30? 70. 70 com 20? 90. 90. Então, aqui tem 90 metros. De cara, eu já tô com umas ideias aqui, mas eu acho que a gente precisa calcular para comprovar, né? Porque se são proporcionais... Se o dobro do todo... se lá em cima... É a metade do... É a metade do, né? Vamos fazer? Vamos lá, então. Então, eu já tenho que aqui é 90. Então, eu posso fazer aquela relação do pedacinho com o todo, assim como o pedacinho com o todo. Então, vamos lá. O X com 180, né? Assim como o 40 com 90. Pode ser, né? Pode. O pedacinho que eu quero descobrir com o todo dele. O pedacinho que eu tenho com o todo dele. Vamos fazer, né, uns cortezinhos de zero aqui para facilitar, não vamos? E vamos multiplicar cruzado. 9 vezes x? 9x. 4 vezes 180? 360, 720, né? 720. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo.
E aí, 8 vezes 9, 72, né? Então, 80. Ah, então tá certo a nossa ideia. A nossa ideia tá certa. Então, se aqui é 40, aqui ficou? 80, o dobro. 80, o dobro, né? Ah, então se lá embaixo é 30, o outro vai dar 60? Seguindo essa proporção, eu nem preciso resolver tudo, porque aqui vai dar 60 e aqui vai dar 40, né? É proporcional. Então, se é proporcional, é da mesma forma de todas as dimensões. Então, se dobrou de um lado, vai dobrar do outro. É a nossa regra de 3 simples lá, E né? é isso que o Exame Nacional vai cobrar de vocês. Não é fazer um monte de conta em 3 minutos, mas é fazer uma interpretação, uma conta e perceber que está acontecendo o dobro, a metade, a terça parte, o triplo. E aí é só partir para o abraço. Partindo para o abraço, vamos a mais um exemplo? Mais vamos lá, um. agora eu quero ir lá num rio agora, bora ver. Exemplo de número 5. Calcule o comprimento da ponte que deverá ser construída sobre o rio de acordo com o esquema a seguir. Foi feito um esqueminha aqui, né? Teve algumas medidas aqui, ó. E a gente tá falando de semelhança aqui, né? De proporção também, né? Ah, então se eu traçar retas paralelas, olha aí. Retas paralelas cortadas por transversais. Ah, Será mas que a eu gente não consegue tenho. visualizar isso melhor, né? Olha lá, retas paralelas são aqui, vamos dizer, as pretinhas aqui, a reta R e a reta S. As transversais pode ser a T e a W, qualquer coisa aí, né? Beleza? Beleza. Olha que legal. Enxergando isso aqui, é tudo mais tranquilo, fica tudo melhor, né? Fica mais fácil. E aqui ele vai dizendo quais as dimensões dos segmentos, mas que já está no desenho também, né? De acordo com a figura, temos um triângulo ABC e o segmento DE dividindo o triângulo, sendo formado o triângulo ADE. Isso aqui são informações complementares, adicionais aí, né? Mas como já está no desenho, as informações que temos são que as medidas dos seguintes segmentos. O AD, 10, que é aqui, né? Ó, 10, aqui, já está. A gente tem também que o AE é 9, aqui, ó, né? O EC é 18. O EC é 18, tá tudo aqui no desenho. E o DB é o que eu quero descobrir, que o X. Tem uma lógica também aí, vamos ver se é. Eu acho que tá fácil, né? Mas a gente porque pode fazer para 9, comprovar, 18. né? Se aqui é o dobro, aqui o X também vai ser O dobro. Então, de cara, eu já sei que o meu X é 20. Então, a ponte vai ter 20 metros. 20 metros. Vamos comprovar? Vamos lá. Olha lá, então fazendo na linha, né? Fazendo na linha. O 10 está para o X, assim como o 9 está para o 18, na linha. Na linha. Vamos multiplicar? Cruzado, né? 9 vezes X? 9x. 9x. 18 vezes 10? 180. 180. Tá multiplicando, passa Dividindo. 180 dividido por 9, 18 por 9 dá 2, acrescenta Um zero. um zero. 20 então, metros. 20 metros. Bem simplesinho, bem facinho. Comprovou a nossa dedução lógica. Legal. Ó, Legal, bem... né? E é importante e é interessante olharmos essas aplicações. Por exemplo, eu quero fazer uma ponte no rio. Mas eu não sei o tamanho, não dá para medir, que está muito distante. Você viu que ele pegou medidas paralelas à margem do rio? Margem, né, como é que fala quando faz na margem? Assim, tem um nome diferentezinho. Esqueci agora. Margiou ali. Margiou ficou feio, né? Fez na margem do rio as distâncias, depois projetou o tamanho da ponte e nessa projeção apareceu um triângulo. Atenção, apareceu um triângulo que, cortando as retas paralelas aos pontos do triângulo, nós percebemos que tinha 3 retas paralelas e 2 transversais, sendo que em uma dessas transversais eu já sabia os comprimentos todos. Na outra eu sabia só faltava o tamanho da ponte. Olha que genialidade. E aí a gente vai visualizando que a gente consegue encontrar essa dimensão que está faltando usando o Teorema de Tales. E tem mais, vamos fazer mais exemplos. Olha lá então. Agora a gente está num circuito aí elétrico, uma instalação elétrica, bora ver. Ao realizar a instalação elétrica de um edifício, um eletricista observou que os 2 fios R e S eram transversais aos fios da rede central, demonstrados por A, B, C e D. Sabendo disso, calcule o comprimento X e Y da figura. Observação: os fios da rede central são
paralelos. Aí é que tá o X da questão, né? São paralelos. Então, A, B, C, D, ó. O A paralelo ao B, paralelo ao C, paralelo a D. Beleza? E aí, vamos fazer as nossas proporções, as nossas relações, né? Vamos resolver? Vamos. A gente vai fazer isso usando aquele processo que a gente já falou, na linha. Agora que é importante a gente ver isso, ó, na linha. Então, eu vou montar aí o 15 está para o 6, assim como o 10 para o X. Tem que ser na linha, senão não dá certo, tá? Por isso que a gente já começou lá no início fazendo nesse procedimento, tá bom? Então, 15 com 6, 10 com X. 15 com 6 e 10 com X. Vamos multiplicar cruzado e vamos lá. 15 vezes X? 15x. 15x. 10 vezes 6? 60. 60. Tá multiplicando, passa dividindo. Aquela velha história. Quantas vezes o 15 cabe no 60? 4 vezes. Então, aqui a gente tem em centímetros, né? 4 centímetros. Beleza. Achei o valor de X. Agora eu preciso achar o valor de Y. Eu posso montar então ali o Aqui X. eu já sei que o X é 4, né? X está para o 8 e o 6 para o Y? Isso, a gente pode fazer assim, ó. 4 com 8, certo? 4 com 8, assim como 6 com Y. 6 com Y. Vamos lá? Então, 4 com 8, assim como 6 com Y. Multiplicando o cruzado, vamos lá. 4 vezes Y? 4y. 6 vezes 8? 48. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 48 dividido por 4? 12. 12 centímetros. Então vamos lá fazer a análise. Olha aqui, 12, né? Faz sentido? Faz, porque o 8 é o dobro do 4. O 12 é o dobro do 6. Poderíamos fazer apenas pelo raciocínio lógico. Mas a gente faz aqui montando as nossas proporções, igualdade de duas razões e resolvendo aí, dá tudo certo, fica bem legal. Então quer dizer que puxando o teorema de Tales para uma etnomatemática, eu posso medir terrenos, comprimentos de terrenos em lugares que são proporcionais, e é legal quando fala em proporcionalidade, porque os novos bairros de qualquer município, de qualquer lugar, e eu fico muito apaixonado quando eu passo em Cacoal, aqueles bairros projetados de Cacoal. Olha aí. Não tá, assim, você olha da BR, assim, aquela parte mais alta ali. Tudo planejado. Planejado, bonitinho, as ruas todas alinhadas. É um planejamento. É retas transversais. Uma instalação, retas paralelas. Uma instalação elétrica na casa, feita de maneira planejada, com um eletricista, bonito. Você olha assim, os fios tudo alinhados, fios paralelos e alguns fios transversais, puxando. Então, teorema de Tales. Teorema de Tales. O tamanho da ponte. Na ponte também, né? Olha aí, um monte de aplicação, mas não muito longe disso, temos mais um exemplo. Tem mais um? Mais um, então vamos lá. E tem mais. Exemplo de número 7, olha lá. Seja o triângulo ABC da figura a seguir com as seguintes medidas. O AC mede 50. Tudo isso? O AE mede 20. Só isso? Então o EC mede 30? Sim, né? Aqui mede 30. Lógico. Né? Beleza. Quem mais? O AD mede 10. Aqui mede 10. Isso. Sabendo que DE é paralelo a ABC, a medida do lado AB é... Aqui estamos com os paralelos e as transversais. Eu posso achar um ponto A também, não posso achar um paralelo? Pode, é que assim também é paralelo. Então a gente está querendo o BC? Não, o AB. Acho que é o AB. Sabendo que DE é paralelo a BC, a gente quer o AB. Isso, tudo isso aí. Que é o todo aqui. Então tem que achar o primeiro pedacinho, né? Não, mas a gente tem um pedacinho para o todo, a gente também vai achar o pedacinho para o todo. Tá vendo? Né? Eu ia trabalhar mais do que todo mundo. Olha aí. Então a gente tem aqui, né? 20, 30, 10, 50 é o todo. E aqui eu tô querendo o todo. X. Então, assim como eu tenho o meu pedacinho aqui, né? De 20 para 50, é o pedacinho para o todo. Eu também tenho aqui o meu pedacinho que vale 10 para um todo que eu não sei, que é X. Né? Podemos eliminar aqui os nossos zeros para facilitar, então a gente vai ficar com 2 sobre 5 é igual a 10 sobre x. Vamos multiplicar cruzado, vamos lá? 2 vezes x?
2x. 5 vezes 10? 50. 50. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo. Quanto que é 50 por 2? É 25. O nosso x é 25. Fez sentido? Todo sentido, porque assim como O dobro, né? o 20 era o dobro do 10, com certeza o todo aqui vai ser o dobro desse aqui, que é 25. Ah, então o DB é 15. Com certeza. Metade de 30. Metade de 30, aqui também é 15. Olha que legal, né? De pedacinho em pedacinho, a gente vai pelo raciocínio lógico, montando as razões, as proporções e verificando que dá certo sim. Beleza? E como tem a questão de proporcionalidade, uma vez que eu descobri a constante de proporcionalidade, acabou. É Constante? o dobro, então vai manter aquele dobro. A constante não muda. Constante, É como entendi. se fosse a razão da PA ou da PG. Ah, tá. Então se é dobro, vai ficar dobro, vai ficar dobro. Essa Se é a razão. metade. Essa é a Legal. constante. Legal. E claro que para finalizar a nossa aula, lá vem ele, o Brincando com os Números. Qual é a perguntinha de hoje? Olha lá, vamos ver? Desafio, tá lançado o desafio. Vamos ver. Lembra do Jaime que pintou o 8? Em vez de Agora, pintar o 7? Isso, agora é o seguinte. Você que consegue escrever 8 números 8 e obter 1000... Ixi, esse número 8 tá misterioso, né? Olha aí, ó, vamos lá. E é engraçado porque assim, nós falávamos muito do número 7, não é? O 7 era o tchan-tchan-tchan. E aí de repente vem o 8. Você consegue escrever 8 números 8 e obter 1000? Vem aqui com a gente pra gente decifrar esse desafio. Só que a hora não é agora. Não é agora. Tem um ponto importante para vocês. Pode usar mais, menos, multiplicação, divisão. Você pode usar as 4 operações que você quiser. Mas tem que usar 8 números 8. Ah, tá. Então E a a resposta operação é 1000. pode variar. Pode ser variar. vezes, mais, divisão. Aham. Então agora já ficou melhor. Então tem que escrever 8 números 8 e o resultado dá 1000. É o desafio, junto com as atividades de sala, tá? Até já!